Bom, o tema dessa palestra é bastante polêmico e enseja várias divergências doutrinárias. Aliás, são poucos os consensos em torno da estabilização da tutela, tanto no que concerne à sua natureza jurídica, quanto e principalmente no que concerne ao seu procedimento, à sua operacionalização prática. Em razão disso, nessa exposição serão abordadas algumas das polêmicas que circundam o tema, mas não sem antes fazer uma breve incursão histórica do que inspirou a inserção desse instituto no direito brasileiro. A estabilização da tutela tem inspiração no direito francês e no direito italiano, que tem institutos semelhantes no sentido de preconizar a satisfatividade imediata de uma decisão, sem a necessidade da superveniência de uma sentença, por exemplo, que confirme posteriormente. As partes se contentam com uma situação de fato, independente da configuração disso, sob o ponto de vista jurídico. Essa, em resumo, é a ideia que inspirou a inserção da tutela antecipada no direito brasileiro. Quebra-se o mito da ordinarização do procedimento justamente por priorizar-se uma situação de fato e não necessariamente de direito. A primeira vez que se cogitou inserir a estabilização da tutela no direito brasileiro foi em 2005, com o projeto de lei número 186, de iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que previa algumas alterações no artigo 273, então, que versava no Código Revogado sobre a generalização das hipóteses de cabimento da tutela antecipada. À época, previa-se a inserção do artigo 273A, 273B, 273C, e dentre essas alterações estava a inserção da estabilização da tutela. A professora Ada Pellegrini Grinover estava à frente desse projeto. Contudo, a época não vingou, e agora, 10 anos depois, o Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente a estabilização da tutela antecipada no artigo 304 do Código, como uma possível consequência do requerimento da tutela antecipada em caráter antecedente. Como assim? É importante se ter em mente que o Código reorganiza a tutela provisória, a despeito das críticas em torno do tema, a começar pela denominação de tutela provisória, fato que o Código erige a tutela provisória à condição de gênero, da qual são espécies a tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de urgência pautada em probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a tutela de evidência pautada em probabilidade do direito, portanto, com a dispensa desse requisito de urgência. As tutelas de urgência, por sua vez, se subdividem em tutela de urgência cautelar e tutela de urgência de natureza antecipada, com caráter satisfativo, né? Ao passo que a tutela cautelar se presta a resguardar uma situação de direito material, sempre com um tom de referibilidade a um direito material, a tutela antecipada se presta a antecipar à parte os efeitos que só seriam advindos com a sentença de mérito ao final do processo, portanto, com o exaurimento da cognição. Nesse sentido, se fala também que as tutelas de urgência podem ser requeridas tanto em caráter antecedente, portanto, de forma prévia ao processo, quanto em caráter incidental, seja no bojo da petição inicial ou no curso do processo, na hipótese em que sobrevier uma situação dotada de urgência e que requeira uma pronta resposta do magistrado. Assim, prevê o Código que essa tutela requerida, tutela antecipada requerida em caráter antecedente, pode vir a se tornar estável caso haja o preenchimento de alguns requisitos. E dessa previsão se extrai que a estabilização, como uma das possíveis consequências do requerimento da tutela em caráter antecedente, não seria possível em se tratando de tutela cautelar, em se tratando de tutela antecipada requerida em caráter incidental, seja no bojo da petição inicial ou ao longo do processo, e também não seria possível em se tratando de tutela de evidência. Isso em uma interpretação literal, porque com a ressalva de que há autores que entendem ser possível a estabilização da tutela de evidência e a estabilização da tutela antecedente incidental nos casos em que essa tutela for requerida na petição inicial e concedida inaudita à outra parte, portanto, seria uma oitiva da parte contrária, em caráter liminar. Só que pela topologia do Código e
e pela previsão literal, como eu disse, essa hipótese de estabilização se restringe à tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Cabe salientar que, durante a tramitação do Código, cogitou-se prever um procedimento único para as tutelas de urgência, portanto, compreendendo a tutela cautelar e compreendendo a tutela antecipada. Disso se poderia inferir que a tutela cautelar seria passível de estabilização. Mas, e essas foram algumas das críticas que foram feitas no curso da tramitação do Código, não faria sentido a estabilização de uma tutela cautelar, porque a tutela cautelar é sempre referível a uma situação de direito material, ela não basta por si só, né? Então, nesse sentido, não haveria que se falar, por exemplo, na estabilização de uma medida cautelar de arresto, porque ela só se presta a resguardar um resultado útil, um resultado prático efetivo a uma ação de execução, por exemplo. Bom, então, a estabilização, como eu disse, prevista no artigo 304, ela é uma possível consequência do requerimento da tutela em caráter antecedente. E por que essa premissa é importante? É importante se ler de forma separada o artigo 303 e o artigo 304. O artigo 303 versa especificamente sobre o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ao passo que o artigo 304 versa sobre a estabilização, portanto, uma das possíveis consequências. E essa premissa é muito importante porque muitas das incompreensões partem da leitura conjunta dos dois artigos. E, de fato, lendo-se os dois artigos de forma conjunta, é muito difícil compatibilizar as questões de cunho procedimental previstas no Código. Então, em linhas gerais, o Código prevê o seguinte, que em casos nos quais a urgência for contemporânea à propositura da ação, a parte pode, na petição inicial, se limitar a fazer o pedido de tutela de urgência, de natureza antecipada, portanto satisfativa, com mera indicação do pedido de tutela final, indicando expressamente que pretende se valer desse benefício previsto no artigo 303, portanto, dando ao juiz uma satisfação de que eu só estou me valendo desse procedimento mais simples, eu só estou me limitando a fazer esse requerimento de tutela antecipada, porque assim o artigo 303 me autoriza. E dessa forma, por uma questão de boa-fé, eu indico ao réu quais são as consequências de uma possível não impugnação desse meu pedido, que é a estabilização da tutela, como eu vou falar com mais calma adiante. De qualquer forma, nessa petição inicial, também, por óbvio, precisam estar presentes a probabilidade do direito, então o autor precisa demonstrar a probabilidade do seu direito e demonstrar o perigo da demora ou o risco de ineficácia do processo. A ensejar essa apreciação em caráter liminar, né? Na mesma ocasião, ele deve valorar a causa, tendo em vista o pedido final, e, feita essa petição de uma forma mais simples, é submetida à apreciação do juiz. Então, por exemplo, o autor poderia requerer a imediata paralisação das obras de um edifício que está causando danos no edifício vizinho. Então, por hora, me basta, por hora, a tutela antecipada. Depois, eventualmente, eu vou declinar o pedido final, eventualmente acrescentar outros pedidos, a depender também da orientação que se adote na estabilização da tutela. De fato, são muitas as controvérsias, principalmente quanto à questão procedimental. Conclusos os autos, cabe ao juiz analisar a confluência desses requisitos, probabilidade do direito e perigo de dano. O juiz tem, basicamente, duas opções. Ou ele indefere a tutela, e, nessa hipótese, o autor é intimado para emendar a petição inicial em 5 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, porque, vejam, eu não estou falando de uma petição inicial que observe estritamente aquilo que prevê o artigo 319. Eu estou falando de uma petição inicial que observa os preceitos do artigo 303, portanto, de uma forma mais simples. E esse autor terá que aditar e o processo terá seguimento. Ou o juiz pode deferir a tutela. E aí, basicamente, começa a nossa conversa de discussões. Nesse caso de deferimento, ainda que esse deferimento seja parcial, acontecem duas situações. Por interpretação literal do Código,
o autor será intimado para aditar a petição inicial no prazo de 15 dias e o réu será citado e intimado da decisão que concedeu a tutela antecipada. É claro que esses prazos não têm o mesmo termo inicial. Por quê? O autor, via de regra, será intimado na pessoa do seu advogado, portanto, pela publicação no Diário Eletrônico. O réu, por sua vez, ainda não integra o processo, ele terá que ser intimado, citado e intimado pessoalmente, portanto, por AR ou por mandado, nos casos em que assim o autor o requerer. De forma que o termo inicial do prazo será juntado aos autos desse aviso de recebimento. E, a partir de então, terá início o prazo para interposição de recurso. Então, se não é o mesmo termo inicial, mas se trata do mesmo prazo de 15 dias, salvo se, ao aditamento da inicial, o juiz fixar prazo maior ao autor, porque assim a lei prevê, se poderia pensar que o autor, via de regra, não poderia esperar a ação ou inação do réu para só então aditar a inicial. Ele teria que fazer isso por uma questão de segurança, porque se ele não adita a inicial, o processo seria extinto, por previsão literal do Código. Contudo, aqui há uma controvérsia no seguinte sentido: se eu estou falando em estabilização, em impossível estabilização, que pressupõe a inércia do réu, que pressupõe que o réu não tenha se valido de qualquer meio para se opor àquele requerimento de tutela antecipada, eu, autor, primeiro preciso esperar que o réu haja ou não, para depois aditar a petição inicial e, eventualmente, ensejar o prosseguimento do processo. Então, há muitos autores sustentando que esse aditamento deveria ser condicionado ao decurso do prazo para a interposição de recurso pelo réu. Então, o juiz poderia fazer isso? Poderia. Primeiro, com base no artigo 304, na verdade, que diz que ele pode fixar prazo igual ou superior a 15 dias para que o autor possa promover o aditamento. E segundo, pelos poderes do magistrado previstos lá no artigo 139, que o juiz, a depender do caso, pode ampliar alguns prazos. Isso também é previsão expressa do Código. Então, essa leitura seria possível. Mas, como eu disse, a previsão do Código é bastante confusa e, assim entender por uma interpretação literal, deveria o autor aditar a inicial por cautela, digamos. Então, o artigo 304 prevê que a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, isto é, concedida em caráter antecedente, tornar-se-á estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. E aí começam as discussões. Vê-se, portanto, que o artigo 304 é categórico ao se referir à interposição de recurso. E por interposição de recurso, nesse caso, deve-se entender agravo de instrumento. Por que agravo de instrumento? Porque seria o único recurso passível de ensejar a reforma da decisão. Seriam cabíveis também, seriam oponíveis em embargos de declaração, mas se sabe que pelas hipóteses de cabimento do recurso, não se presta necessariamente à reforma da decisão, a não ser que tenha pedido de efeito modificativo, né? Mas, por uma interpretação, mais uma vez, literal, seria a interposição de agravo de instrumento. Agora, importante refletir se essa interposição seria a mera interposição do recurso ou se esse recurso deveria ter razões, motivos que ensejariam o seu provimento. E o Código não faz nenhuma ressalva a esse respeito. No direito francês, que constituiu inspiração para a inserção da estabilização da tutela no direito brasileiro, há previsão de uma penalidade, digamos assim, aos casos em que o réu se insurja de uma maneira não séria. Só que previsão semelhante não se tem no direito brasileiro. Nesse sentido, se entende que seria a interposição do recurso pela mera interposição, sem necessariamente ter condições de ser provido este recurso. E se é assim, entende-se que, pelo menos, esse recurso deveria ser tempestivo, por exemplo, né? E aí a questão aqui
é uma analogia à interpretação que se fez aos embargos de declaração quanto à operação de efeito interruptivo ou não, sob a égide do Código de 73. Então, se era mera oposição dos embargos de declaração que ensejava o efeito interruptivo e, portanto, resguardado estaria o meu prazo para a interposição de agravo de instrumento, ou se, por outro lado, esses embargos de declaração deveriam necessariamente ser conhecidos, ainda que rejeitados, para que fosse operado o efeito interruptivo e eu tivesse resguardado o meu prazo recursal. Prevaleceu a orientação de que era mera oposição de embargos de declaração, né, que operaria o efeito interruptivo. Então, alguns autores sustentam que a mesma lógica se aplicaria aqui para dizer que este agravo de instrumento poderia ser simplesmente interposto sem maiores, sem que, ainda que não tivesse razões hábeis a ensejar a reforma da decisão. Inclusive porque, quanto aos demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, preparo, regularidade formal, sabe-se que o Código prevê a hipótese de o relator intimar a parte para sanar o vício em 5 dias. Então, a princípio, parece que a ausência desses outros requisitos de admissibilidade, além de não serem verificados num primeiro momento, não fulminaria essa atitude do réu, qual seja a interposição de recurso, com vistas a obstar a estabilização. Mas tem prevalecido na doutrina uma outra orientação, de que este artigo 304 ele não deve ser interpretado de maneira literal. E, nesse sentido, qualquer insurgência do réu, qualquer manifestação do réu, no sentido de discordância com aquela decisão que concedeu a tutela antecipada, seria passível de obstar a sua estabilização. E aí se aventa o caso em que o réu, por exemplo, não recorre, mas apresenta defesa em forma de contestação. Estaria também, de alguma forma, manifestando a sua contrariedade e a sua intenção de exaurir a cognição, portanto, a sua intenção de prosseguir com o processo e impedir que aquela tutela estável culminasse na extinção do processo. Só que, com relação a essa contestação, se entende, e aí os autores que defendem ser passível de apresentar contestação, que isso deve acontecer no prazo de 15 dias, portanto, no mesmo prazo da interposição de recurso. E não se descarta a possibilidade de o réu antecipar a apresentação dessa contestação, porque, em regra, o réu é citado e intimado da decisão, mas o prazo para contestar começaria depois da audiência de conciliação, que é obrigatória pelo Código, né? Se sabe que, na prática, não tem sido aplicado dessa forma. Vários são os casos de dispensa, seja por ausência de estrutura para que se faça conciliação, seja porque, diante de outros casos semelhantes, de fato, a conciliação não teria sido exitosa e, assim, se dispensa a realização da audiência. Então, entende-se que deveria ser nesse prazo de 15 dias. Agora, há outra crítica em relação a isso, no seguinte sentido: não se pode perder de vista que aqui o autor, teoricamente, aos que entendem que o aditamento seria condicionado à ação ou inação do réu, o autor ainda não aditou a petição inicial. Ainda não há pedido final, há tão somente o pedido de tutela antecipada. E, nesse sentido, não haveria o que ser contestado. Vários são os autores que se orientam nesse sentido também. E que essa contestação deveria ser entendida como uma manifestação, de uma insurgência, uma oposição do réu à estabilização da tutela. Outros autores também versam que seria possível opor embargos de declaração, desde que eles tenham um pedido de efeito modificativo da decisão. Portanto, poderiam ensejar a reforma, ou eventual reconsideração. Também o próprio pedido de reconsideração, há autores que defendem que poderia configurar essa oposição hábil a obstar a estabilização da tutela. A despeito de todas essas orientações em torno do tema, parece ter havido uma opção legislativa. Isso porque, na tramitação do Código, se falava em impugnação.
E, na verdade, na versão final, alterou-se a expressão impugnação por interposição de recurso, de forma que parece o legislador ter restringido as hipóteses e as formas pelas quais o réu poderia se insurgir em relação a essa estabilização da tutela. Se entende, por um lado, a crítica de que, a se partir da premissa que só a interposição de agravo de instrumento seria passível de obstar a estabilização, se estaria obrigando o réu a recorrer, ainda que de forma manifestamente infundada, com o objetivo específico de obstar a estabilização. E aí, se a gente pensar, por exemplo, em indeferimento da tutela em primeiro grau, caso em que o autor poderia interpor agravo de instrumento, haveria outras situações. Por exemplo, se o desembargador relator, ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deste agravo de instrumento, entende por antecipar os efeitos dessa tutela recursal, então eu obrigaria o réu, para obstar essa estabilização em segundo grau, a interpor agravo interno, por quanto se trate de decisão monocrática? Mas também há uma previsão no Código que diz que o agravo interno, se for manifestamente infundado, a parte pode ser penalizada com uma multa. Ainda, na hipótese de não ser deferido esse pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo relator, mas reformada a decisão em primeiro grau de indeferimento da tutela, em segundo grau, no julgamento do mérito do agravo. Então, concedida a tutela pelo tribunal no agravo, teria a parte que interpor, teria o réu, no caso, que interpor recurso especial e recurso extraordinário para obstar a estabilização? Mas como assim, se o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos de cabimento extremamente restrito e que não se prestam à discussão da justiça no caso concreto? Então, são algumas questões em torno do tema. Parece, sim, ter havido uma opção legislativa a essa questão com relação a obrigar o réu a interpor recurso pela mera interposição, só para fins de obstar a estabilização, e a se entender que a hipótese do Código de interposição de recurso precisa ser elastecida, portanto, admitindo-se qualquer tipo de manifestação contrária a essa estabilização. Por outro lado, estar-se-ia reduzindo a completa ineficácia esse instituto, ao meu ver. Porque não é crível que o réu simplesmente não faça absolutamente nada contra a estabilização. Opinião minha. Ainda temos tempo? Uma outra questão bastante polêmica seria a possibilidade de o autor ao aditar a inicial, acrescentar outros pedidos, além da mera confirmação da tutela, né? Porque se fala que, com a estabilização, o processo será extinto. Mas, se eventualmente, além da assustação, além da retirada do nome do Serasa, por exemplo, pretende o autor a condenação do réu ao pagamento de danos morais por quanto se tratasse de inscrição indevida. Seria possível acrescentar esse pedido? Seria possível a hipótese de estabilizada a tutela quanto à retirada do nome do cadastro de inadimplentes? Não houve insurgência da instituição financeira a esse respeito. Agora, com o aditamento da inicial, acrescentar-se o pedido de dano moral e o processo prosseguir quanto a isso. A meu ver, não haveria óbice, porquanto seria até uma questão de aproveitamento desse processo, né? Porque se eu entender que não é possível, que o aditamento seria só com relação ao pedido de confirmação dessa tutela, então eu estou obrigando o autor a propor uma outra ação só para discutir a questão do direito do dano moral, né? E a gente sabe que são pouquíssimas as ações que são propostas sem cumulação de pedidos. Essa é outra reflexão. Ainda com relação à extinção depois da estabilização. Teria, constatada a inércia do réu, teria o autor que ser intimado para manifestar a sua intenção de prosseguir ou não com o processo? Entenda-se. Declarar-se satisfeito com aquela tutela estabilizada,
ou prosseguir com o processo com vistas a encerrar a questão de maneira definitiva, com o advento de uma sentença de mérito passível, portanto, de coisa julgada material, e aí, por fim, de forma definitiva, aquele litígio? Deveria o autor ser intimado? Alguns autores entendem que, quando o autor, lá na petição inicial, precisa fazer menção que está se valendo desse requerimento em caráter antecedente, precisaria, naquela hipótese, declinar a sua intenção de se valer da estabilização. Então, o autor diria, já na petição inicial, que pretende se valer da estabilização e é aquilo ali, ele está satisfeito com a estabilização. Agora, outros autores entendem que é possível, ainda com a tutela estabilizada, que o autor se manifeste no sentido de prosseguimento do feito, com vistos a perseguir esse exaurimento da cognição. Então, eis mais uma controvérsia. Por fim, se é que ainda estamos no tempo, a questão da propositura da ação com o fito de reformar, invalidar ou modificar a tutela estabilizada. Por previsão expressa, essa tutela estabilizada ela não faz coisa julgada. E há uma dificuldade muito grande em dizer no que consiste essa estabilidade, né? Agora, há também a previsão de uma ação que pode ser proposta pelo réu para reverter aquela tutela que se tornou estável. Essa ação ela precisa ser proposta no prazo de 2 anos. Portanto, coincide com o prazo da ação rescisória, mas não há que se falar em ação rescisória, porque a tutela que se torna estável não faz coisa julgada. E aí haveria, nesse caso, uma inversão da iniciativa. Imputa-se ao réu a iniciativa de propor uma ação com o fito de rediscutir aquela tutela que se tornou estável. E aí algumas questões. Por exemplo, é possível ao réu, nessa ação, fazer requerimento de tutela antecipada com vistas a sustar os efeitos daquela decisão, reformar aquela decisão que se tornou estável no procedimento em caráter antecedente inaugurado pelo autor? Não há óbices nesse sentido. Inclusive, o artigo fala que essa estabilidade só será afastada por decisão que revir, reformar ou invalidar a tutela estabilizada. E essa decisão pode ser tanto uma decisão interlocutória, portanto, uma antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo réu nessa ação por ele proposta, quanto o advento de uma sentença de mérito. E aí, sim, encerraria de forma definitiva, né? Fala-se também quanto ao ônus da prova. Alguns autores sustentam que, muito embora essa ação com o propósito de reformar, invalidar ou revogar a tutela, incumbiria ao autor beneficiado com a tutela estabilizada. Então, o ônus da prova seria do autor, ora réu, nessa nova ação, e não do réu que propôs a ação com o fito de reformar a tutela estabilizada. Eu acho essa questão bem delicada, porque, em muitos casos, eu entendo que o réu poderia, sim, fazer prova capaz de contrapor, capaz de demonstrar que aquela tutela anteriormente concedida, que se tornou estável, não deveria ser dessa forma, não tinha elementos para ser deferida nesse sentido. E quanto à questão, por fim, me encaminhando para o final, quanto à questão do prazo para a propositura dessa ação pelo réu, o Código prevê 2 anos. E aí alguns autores dizem que essa estabilidade, né, a decisão se tornou estável pela inação do réu. Decorridos 2 anos, essa estabilidade ganharia uma outra força. Essa seria uma superestabilidade. De forma que é bastante assim, incipiente, eu diria, ainda a doutrina a esse respeito, porque alguns entendem que formaria coisa julgada, mas não me parece adequado por conta da previsão expressa do Código, de que não faz coisa julgada. Alguns recorrem à coisa julgada formal. E outros
com os quais eu concordo sustentam que, na verdade, o que manda aqui é o direito material. Então, se seria possível propor qualquer ação com vistas a rediscutir aquele direito que foi objeto da tutela estabilizada, esse prazo de 2 anos não deveria ser, não obstaria a rediscussão em processo posterior. Então, embora decorridos os 2 anos, seria possível ainda rediscutir se aquela tutela que se tornou estável, caso assim fosse viável por conta do direito versado, do direito material versado. Então, basicamente, essas são algumas das principais controvérsias em torno do tema. Existem várias outras, né? Mas, de fato, o intuito desse instituto, como dito, é resolver uma questão do ponto de vista fático. A revelia da configuração disso, do seu ponto de vista jurídico, ainda incipiente, como eu mencionei, né? Então, parece que se houvesse uma compreensão quanto ao propósito do Instituto, que seria justamente para as hipóteses nas quais o réu não tenha realmente interesse de se insurgir, de obstar aquela estabilização, a gente não estaria discutindo tantas hipóteses de recurso e de insurgência e de ineficácia dessa estabilização da tutela. Mas, de fato, com todo respeito aos autores que tiveram participação fundamental nessa importação, digamos assim, desse Instituto do Direito Estrangeiro, há que se considerar o contexto cultural, né? Num contexto de recorribilidade, por óbvio que eu preciso ser cética com relação a esse instituto. Mas, de qualquer forma, é uma questão, sim, a ser estudada, é uma questão que ainda está de forma muito incipiente na doutrina, são muitas as discussões a respeito do tema, e, a depender do aprofundamento dos estudos a respeito do tema, se vê novas questões que precisam ser consideradas. Como eu falei no início da exposição, ele desafia vários dogmas do direito processual. Então, basicamente, seria isso.